Bora para a receita? Bom, pessoal, nós vamos para a primeira etapa, que é o nosso recheio. Deixar ele já prontinho. Vamos misturar aqui 650 gramas de calabresa moída. Eu cozinhei previamente ela, para ela soltar um pouco do sal, tirar um pouco do sal e já ficar um pouquinho mais cozida para entrar no nosso recheio. Em seguida, eu coloco 80 gramas de cebola, que eu já refoguei com 10 ml de azeite. Só dei uma suadinha nela, para ela murchar um pouco e não ficar tão forte o sabor dela. Em seguida, eu coloco 180 gramas de requeijão cremoso. Aqui eu tenho 20 gramas de salsinha, bem picadinha, tá? E 2 gramas de orégano. Misturo tudo aqui, ó, até formar um recheio mais consistente, mais firme. O catupiry vai dar um pouco mais de firmeza para rechear e ficar mais fácil de fechar o pãozinho de batata na hora do recheio. Assim que eu terminar de misturar aqui, eu já reservo esse recheio e vou para a próxima etapa, que é a nossa massa. Bom, pessoal, nós vamos para a etapa de batimento da massa agora. Vou utilizar uma batedeira industrial, tá? Se você quiser utilizar uma batedeira planetária em casa com o gancho para bater a massa, não tem problema nenhum também, tá? Só diminui a quantidade da receita, né? A equivalência do tamanho do tacho da batedeira. Se você quiser sovar na mão, sem problema nenhum, vai dar o mesmo resultado. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema também não. Pode fazer normalmente. Primeiramente, nós vamos aerar a nossa farinha, 1 kg de farinha. Sal, 20 gramas. 10 gramas de fermento seco. E aí eu misturo bem primeiro. Bom, pessoal, agora que a gente já encerrou aqui a mistura da farinha com o fermento, vou colocar 350 gramas de batatas cozidas, tá? E que eu previamente triturei elas, igual um purê. 35 gramas de açúcar. 10 gramas de melhorador de farinha. Ovos são 100 gramas, aproximadamente 2 unidades. E 35 gramas de manteiga. Vou adicionar 380 ml de água aproximadamente. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar o batimento aqui em primeira velocidade e vou adicionando a água aos poucos. Assim que homogeneizar toda a mistura, eu passo para a segunda velocidade e bato até obter o ponto de véu. Bom, pessoal, agora que eu já tirei a nossa massa da nossa masseira ali, aí eu boleei ela aqui para dar estrutura. Vou cortar essa massa em pedaços de 75 gramas, tá? Faço as bolinhas e deixo descansar por aproximadamente uns 30 minutos. Bom, pessoal, agora que eu já dividi a massa em pedaços de 75 gramas, eu vou bolear. Bom, galera, agora que eu já boleei, vou cobrir eles com plástico aqui. Vou deixar descansar por aproximadamente 30 minutos até que dobre de volume. Bom, pessoal, agora que a massa já dobrou de volume, eu abro ela aqui com a mão mesmo, que ela é bem molinha, estico um pouco, venho com cerca de 1 colher aqui de recheio, ajusto aqui e fecho igual uma trouxinha. Não puxo muito para não ficar fina a parte de baixo, só junto aqui, vou unindo as pontas, ó, e faço igual uma trouxinha, ó. Aperto bem a pontinha para fechar embaixo. Para finalizar, vou passar ele no ovo aqui já batido. Em seguida, eu passo ele numa mistura de parmesão. Aqui eu tenho 200 gramas de parmesão com 20 gramas de salsinha misturada bem picadinha. Bom, pessoal, agora que eu já recheei, já dei o formato aqui, eu vou levar os pães de batata para descansar, até que eles dobrem de volume, ou aproximadamente aí 20 minutos, 30 minutos, dependendo do ambiente que você estiver. Assim que atingiu o tamanho ideal lá, dobrou de volume, vou levar para o forno, 180 graus, forno lastro,
tá? Por aproximadamente aí uns 30 minutos, ou até que eles fiquem completamente dourados. Se for forno turbo, a 160 graus, por mais ou menos aí uns 30 minutos, ou também até que eles fiquem douradinhos, tá ok? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa receita. A última parte aqui, já tirei do forno, deixei esfriar, cortei para vocês verem o resultado aqui do recheio. Fica um pão bem macio, recheadinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Continuem comentando aqui embaixo, falando o que vocês querem para os novos vídeos.